no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 14h30, no interior do escritório de advocacia Chaves Advogados Associados, localizado na rua 9A, número 329, setor aeroporto, nessa capital. Foram os pronunciados nessa data submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Após a instalação de sessão, seguindo os demais atos previstos para o procedimento plenário. No momento dos debates, o Ministério Público e os assistentes de acusação requereram a condenação tão somente dos réus Cosme Lomba Tavares e Ney Castelli, nos termos da denúncia, e pugnaram pela absolvição da ré Élica Ribeiro Gomes ante a insuficiência probatória. A defesa de Cosme Lomba Tavares, por sua vez, requereu a absolvição do réu com base na tese de negativa de participação. Já a defesa de Ney Castelli sustentou a tese de negativa de participação, pleiteando a absolvição. Por sua vez, por último, a defesa de Élica Ribeiro Gomes também discorreu sobre a tese negativa de participação, pedindo, consequentemente, a absolvição. Após os debates, o Conselho de Sentença passou à votação da primeira série de quesitos relativa ao réu Ney Castelli, ocasião em que, na série A, referente ao crime que vitimou Marcos Aprígio Chaves, reconheceu-se a materialidade das lesões por ele sofridas e sua consequente letalidade, atribuindo-se a autoria do delito à terceira pessoa. Na sequência, os jurados reconheceram que o réu Ney Castelli concorreu para o crime na condição de mandante. O quesito absolutório foi negado pelos jurados. Foram reconhecidas as qualificadoras de promessa de recompensa e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ato contínuo, passou-se a votação da série B de quesitos relativa à vítima Frank, oportunidade em que se reconheceu a materialidade das lesões sofridas e sua consequente letalidade, atribuindo-se a autoria do delito à terceira pessoa. O Conselho de Sentença reconheceu que o réu Ney Castelli concorreu para o crime na condição de mandante. O quesito absolutório foi negado pelos jurados. Foram reconhecidas as qualificadoras de promessa de recompensa e de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, submeteu-se à segunda série de quesitos relativa ao réu Cosme Lomba Tavares. Na série A, referente ao crime de homicídio de Marcos Aprígio Chaves, os quesitos concernentes à materialidade e autoria foram considerados prejudicados ante o que fora decidido na série anterior. O corpo de jurados reconheceu que o réu Cosme Lomba Tavares concorreu para o crime na condição de partícipe. O quesito absolutório foi negado pelos jurados. Foram reconhecidas as qualificadoras da promessa de recompensa e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Na série B, passou-se a votação da conduta do réu Cosme Lomba Tavares em relação ao homicídio de Frank Alessandro Cavalhães de Assis, sendo os quesitos da materialidade e autoria também considerados prejudicados em virtude de que fora decidido na primeira série de quesitos. Os jurados reconheceram que o réu Cosme Lomba Tavares concorreu para o crime na condição de partícipe. O quesito absolutório foi negado pelos jurados. Foram reconhecidas as qualificadoras da promessa de recompensa e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, passou-se a votação da terceira série de quesitos relativa a Élica Ribeiro Gomes. Na análise de sua conduta em relação ao crime que vitimou Marcos Aprígio Chaves, os quesitos concernentes à materialidade e autoria também foram considerados prejudicados ante o que fora decidido na primeira série de quesitos. O corpo de jurados reconheceu que a ré Élica Ribeiro Gomes não concorreu para o crime na condição de partícipe. Por consequência, os demais quesitos ficaram prejudicados. Por fim, realizou-se a votação da série B referente ao crime que vitimou Frank Alessandro Cavalhães de Assis, sendo novamente os quesitos de materialidade e autoria considerados prejudicados em virtude do que fora decidido na primeira série de quesitos. Os jurados reconheceram que a ré Élica Ribeiro Gomes não concorreu para tal crime na condição de partícipe. Por consequência, os demais quesitos ficaram prejudicados. Faz, pois, a decisão soberana do júri, ficam os pronunciados Cosme Lomba Tavares e Ney Castelli, já qualificados, condenados por duas vezes nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Outro sim, fica Élica Ribeiro Gomes, já qualificada, absolvida das imputações feitas na exordial acusatória. Tendo em vista a condenação por um direito constitucional a uma pena individualizada, passa a dosá-la em relação ao réu Ney Castelli nos termos do Estatuto Penal. Culpabilidade deve ser considerada elevada, tendo em vista a premeditação dos crimes e por envolver vindita em questão patrimonial. Antecedentes, consoante aponta certidões de antecedentes criminais, movimentação 947, 1919, 1921, volume 3, o réu é primário. Personalidade do agente, não foi ferida nos autos, não podendo ser considerado desfavorável. Conduta social, sem elementos. Motivo que levou à prática dos crimes. Os jurados reconheceram que os delitos de homicídio foram praticados mediante promessa de recompensa. Tal circunstância não será considerada desfavorável, já que servirá para qualificar os crimes, com fim de se evitar bis in idem. Circunstâncias do crime. Os jurados reconheceram que os crimes de homicídio foram praticados com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, razão pela qual tal circunstância deverá ser considerada desfavorável.
Consequências penais. Será considerado desfavorável quanto à vítima Marcos, haja vista que deixou 2 filhos de tenra idade, sendo um de 7 e outro de 3 anos. Comportamento das vítimas. Em razão do entendimento passivo do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do condenado, devendo ser considerada neutra ou favorável conforme o caso concreto. Grave regimental no HC 690059 Espírito Santo. Ante exposto, fixa a pena base para o crime de homicídio que vitimou Marcos Aprígio em 18 anos, 9 meses de reclusão, a qual torna definitiva, haja vista não haver outras circunstâncias atenuantes, agravantes, causa de aumento ou diminuição da pena. A exasperação da pena deu-se conforme critério fixado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fração de 1/8, agravo regimental no HC 721.066, São Paulo. Quanto ao crime do homicídio de Frank Martins, fixa a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão, a qual torna definitiva, haja vista não haver outras circunstâncias atenuantes, agravantes, causa de aumento ou diminuição da pena. A exasperação da pena deu-se conforme critério fixado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fração de 1/8, agravo regimental no HC 721.066, São Paulo. Em virtude da pluralidade de infrações penais praticadas, vislumbro ter havido continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que os crimes de homicídio foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Assim, aumento a primeira sanção aplicada em 1/6, na medida em que foram praticados 2 crimes, ficando a reprimenda definitivamente fixada em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Tendo em vista a condenação e por um direito constitucional uma pena individualizada, passa a dosá-la em relação ao réu Cosme Lompa Tavares nos termos do Estatuto Penal. Culpabilidade. Deve ser considerada elevada, tendo em vista a premeditação das condutas e o imprescindível auxílio prestado aos executores para a consumação dos delitos. Antecedentes. Consoante aponta a certidão de antecedentes criminais, movimentação 947, 1916, 1917, volume 3, o réu primário. Personalidade do agente. Não foi ferido nos autos, não podendo ser considerada desfavorável. Conduta social, sem elementos. Motivo que levou à prática dos crimes. Os jurados reconheceram que os delitos de homicídio foram praticados mediante promessa de recompensa. Tal circunstância não será considerada desfavorável, já que servirá para qualificar os crimes com fim de se evitar bis in idem. Circunstâncias do crime. Os jurados reconheceram os crimes de homicídio foram praticados com uso de recursos que dificultou a defesa das vítimas, razão pela qual tal circunstância deverá ser considerada desfavorável. Acho que apagou a luz aqui. Consequências penais. Será considerada desfavorável quanto à vítima Marcos, haja vista que deixou 2 filhos de tenra idade, sendo um de 7 e outro de 3 anos. Comportamento da vítima. Em razão do entendimento passivo do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do condenado, devendo ser considerada neutra ou favorável conforme o caso concreto. Agravo no regimental no HC 690059 Espírito Santo. Ante exposto, fixa a pena base para o crime de homicídio que vitimou Marcos Aprígio em 18 anos e 9 meses de reclusão, a qual torna definitiva, em razão de não haver outras circunstâncias atenuantes e agravantes ou causa de aumento ou diminuição da pena. A exasperação da pena deu-se conforme critério fixado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fração de 1/8, agravo regimental no HC 721.066, São Paulo. Quanto ao crime de homicídio de Frank Martins, fixa a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão, qual torna definitiva, haja vista não haver outras circunstâncias atenuantes, agravantes ou causa de aumento ou diminuição da pena. A exasperação da pena deu-se conforme critério fixado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fração de 1/8, agravo regimental no HC 721.066, São Paulo. Em virtude da pluralidade de infrações praticadas, vislumbra ter havido continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que os crimes de homicídio foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Assim, aumenta a primeira sanção aplicada em 1/6, na medida em que foram praticados 2 crimes, ficando a reprimenda definitivamente fixada em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. A pena imposta aos réus deverá ser cumprida em regime inicial fechado na penitenciária Denis Guimarães, POG, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal. Deverá ser procedida a respectiva detração penal, artigo 42 do Código Penal, haja visto que os réus encontram-se presos preventivamente em virtude deste fato. Por persistirem os fundamentos da prisão preventiva, os sentenciados não poderão recorrer em liberdade. Vislumbra ainda que persiste a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a liberdade dos réus presos repercute de maneira danosa e prejudicial ao meio social em que vivemos. Reforça-se a periculosidade dos réus presos
encontra a guarita na gravidade concreta combinada com o modus operandi dos delitos, haja vista que os fatos foram premeditados. Faz necessário também para garantir a aplicação da lei penal, já que Cosme Lomba Tavares, enquanto possível intermediário, não reside no distrito da culpa, de modo que pode ter se valido da condição para ofuscar eventual ligação com os delitos. Há, por fim, a hipótese de Ney Castelli ter empreendido fuga da cidade onde reside, pois portava em espécie R$ 34 mil no momento de sua prisão, ocasião em que estava em trânsito na cidade de Catalão, Goiás. Ademais, considerando a pena fixada em patamar superior a 15 anos, os sentenciados deverão ser recomendados à prisão nos termos do artigo 492, 1-E do Código Penal, em razão pela qual determino a execução provisória da pena sem prejuízo do reconhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos, espécies guias de recolhimento provisório. Após o trânsito julgado mantido em regime inicial fechado, espécies guias de recolhimento definitivo para que os réus deem início ao cumprimento das penas impostas. Por derradeiro, cientifico o Tribunal Regional Eleitoral para fins do artigo 15.3 da Constituição Federal, formando a data do trânsito julgado da sentença. Havendo objetos apreendidos, oficie ao depositário para que proceda conforme disposto no Manual de Objetos Apreendidos do Conselho Nacional de Justiça. Condena os réus Ney Castelli, Cosme Lomba Tavares ao pagamento das custas processuais. Publicado neste plenário, ficam as defesas, os réus e os assistentes de acusação já intimados. Registro faz comunicações de estilo. Intima-se o Ministério Público. Sala acionou em primeira vara dos crimes dolosos contra a vida do Tribunal do Júri aos 31 dias do mês de maio de 2023. Tem o promotor ou assistente de acusação com requerimento a fazer? Tem os autores defensores algum requerimento a fazer? Ninguém? Sem requerimento? Então, eu agradeço em especial a participação dos seus jurados. Eu sei que é difícil ficar 2 dias sem comunicação, sujeito a todo tipo de horário e restrição, então agradeço, ressalto a importância disso aí. Aproveitar também para agradecer o cartório na pessoa da escrivã,